nós vamos dar início a um programa especial hoje, falando da vida do Padre Pio, dando um resumo da vida do Padre Pio, mas um resumo cronológico. O que aconteceu em cada época, cada ano, etc. Porque eu estava fazendo aqui, preparando esse material, e fui verificando que, quando eu calculava as datas, os anos que o Padre Pio tinha em cada ocorrência, era assustador como ele era jovem, né? Eu vou dar aqui 10 pontos que resumem a vida do Padre Pio. Isso aqui foi tirado de um livro, o esquema todo, O Perfume do Amor, Padre Pio, o Perfume do Amor, de Helena Bargadano. E ela fez uma lista muito bem feita, e nós vamos. Esse vai ser o tema de hoje do programa Padre Pio. Olá, amigos e amigas de Brasil e Portugal. Salve Maria, meu nome é Odair Gutierrez e vamos entrar agora no programa Padre Pio. Então vamos lá. A primeira parte é sobre a infância do Padre Pio. O Padre Pio nasceu em 25 de maio de 1887. Nasceu em Pietrelcina, Benevento, e foi batizado no dia seguinte com o nome de Francesco Forgione. Naquele tempo, as pessoas não bobeavam para batizar quem nascia, não. Hoje é uma loucura, é uma loucura. Tem gente que fica esperando o padrinho que vem não sei de onde, esperando fazer uma roupinha, esperando a criança crescer para ficar bonitinha. Meu Deus do céu, tem que livrar logo essa criança do pecado original. Tem que livrar logo, porque ela é pagã. Enquanto ela não é batizada, ela não é mais do que pagã, certo? Então, não deixem os seus filhos, seus netos, ficarem sem batismo. Trata de batizar o quanto antes. Esquece essa história de fazer festinha. Faz depois. Faz uma festinha de 1 ano da criança, alguma coisa assim. Agora o importante é o batismo, tá? Por volta de 1892, com 5 anos de idade, portanto, a primeira aparição de Jesus ao Padre Pio na igreja de Santana. Em 27 de setembro de 1899, ele estava com 12 anos, Francesco faz sua primeira comunhão e recebe o sacramento do crisma. É preciso dizer que, naquela época, não se dava a comunhão muito cedo para as crianças, né? Essa foi uma autorização dada pelo Papa São Pio X. Então, ele só fez a primeira comunhão com 12 anos. Para quem amava a Eucaristia como ele amava, deve ter sido uma dor tremenda. Nesse ínterim, o pequeno Francesco Forgione conheceu Frei Camilo de Sant'Elia Pianisi, que despertou sua vocação capuchinha. Foi a primeira vez que ele viu um capuchinho, e, especialmente esse frei, ele começou a ficar atraído pela vocação capuchinha. Fantástico. Número 2, início da vida religiosa. Vocês estão vendo que nós vamos dar só uma cronologia, para não demorar demais. Espero não demorar demais. 6 de janeiro de 1903, ou seja, ele estava prestes a completar 16 anos. Pensem nos garotos de 16 anos que vocês conhecem e vão fazendo a comparação. É interessante. Vai até Morcone para começar o noviciado com os capuchinhos e, em 22 de janeiro, veste o hábito religioso e se torna Frei Pio de Pietrelcina. Deixa eu ver aqui. No dia 22 de janeiro de 1904, portanto, aí 17 anos, prestes a fazer 17 anos, faz a profissão de votos simples. Em 25 de janeiro daquele mesmo ano, transfere-se para Sant'Elia Pianisi para começar a estudar retórica, a arte de pregar, de falar, etc. Dia 27 de janeiro de 1907, ele já estava para completar, portanto, 20 anos, né? Nasceu em 1887, ele estava para completar 20 anos. Faz a profissão dos votos solenes. E, a partir daí, ele é um monge, ele ainda não é padre. Um monge capuchinho com votos solenes, certo? Pobreza, obediência, castidade. E aí, não é qualquer um que pode suspender, não. No final de outubro, em Serra Capriola, começam os estudos de teologia. Então, ele fez os votos e entrou imediatamente a estudar a teologia, porque ele queria, evidentemente, ser ordenado padre. Em novembro de 1908, em Montefusco,
continua os estudos teológicos. No dia 19 de dezembro de 1908, recebe as ordens menores em Benevento e no dia 21 de dezembro o subdiaconato. Então, olha só, a rapidez é tremenda, né? Quer dizer, com 21 anos ele já era diácono. Em 1909, portanto, ele estava com 22 anos. Eu estou dando a idade dele para vocês irem acompanhando, todos os que já viram os outros vídeos. Às vezes, a gente não tem a época em que a coisa se passou e fica um pouco o pé quebrado, né? E a gente sempre imagina tudo aquilo que a gente conta do Padre Pio, dos milagres, etc. A gente imagina com o Padre Pio já idoso, como é a maior parte das fotografias dele, as estampas, os desenhos, etc. Né? Não, vamos vendo, vamos imaginando ele com essas idades. Então, 1909, em 1909, 22 anos, durante os primeiros meses do ano, permanece em Pietrelcina doente. Lembra que ele passou um bom tempo na terra dele, né, com os pais cuidando dele, etc. Ele era muito doente desde pequeno, fraquíssimo, com uma bronquite terrível, né, que às vezes afogava ele, tanto incômodo causava. E ele então teve que ficar lá, porque lá tinha os ares melhores, etc. O superior achou melhor que ele passasse um tempo lá. No dia 18 de julho de 1909, no mesmo ano, recebe a ordem do diaconato na igreja do convento de Morcone. Ele continuou estudando. Né? Item 3, a ordenação sacerdotal. É outra fase da vida dele. Tá claro? Então, 10 de agosto de 1910, ou seja, 23 anos de idade, ordenação sacerdotal na Catedral de Benevento. No dia 14 de agosto, ele celebra a primeira missa solene em Pietrelcina. Ele foi ordenado no dia 14, não, no dia 10, e no dia 14 é que ele celebrou a primeira missa solene. Né? Todo sacerdote faz isso. Pouco tempo depois, Padre Pio recebe os estigmas, mas que, depois de rezar, eles ficam invisíveis até 1918. Portanto, em 1910, ele já recebeu os estigmas de uma forma invisível, ele sentia todas as dores, mas não apareciam ainda chagas nas mãos, nos pés, no coração, nos ombros, né? Não aparecia ainda, mas doía como se estivesse aparecendo. Bom, ele rezou porque ele não queria, por uma questão de humildade, até porque ele achou, não, eu não quero que vejam isso, porque ele se preservava muito desse aspecto da humildade. Onde é que eu... Então, fim de outubro de 1910, primeiro ano de ordenação sacerdotal, tá claro? Ele é enviado a Venafro, mas a doença obriga a estar quase continuamente de cama. Acontecem fenômenos extraordinários, febres altíssimas de arrebentar os termômetros, ataques do demônio. Veja bem, 23 anos. No dia 7 de dezembro, volta para Pietrelcina. O superior mandou ele para se recuperar. Estava se consumindo ali, né? E, além do mais, as penitências e os jejuns, etc., que é uma coisa tremenda. Em 1915, no dia 25 de fevereiro, portanto, ele já ia completar 28 anos, é um jovem ainda, né? Naquele tempo era menos jovem do que agora. Agora a gente vê vovôs aí de 70 anos querendo bancar o mocinho, né? Bom, enfim, isso é um outro problema. 28 anos, a gente vê muita gente de 28 anos sem maturidade alguma. Ele já era padre, sofreu uma barbaridade, quer dizer, já era 5 anos que ele era sacerdote, né? Ele então, o que aconteceu? Por motivos de saúde, recebe a permissão para continuar a viver fora do convento, conservando o hábito capuchinho. Imagina a dor que era para ele. Foi uma dor tremenda. Essa distância do convento, né? Ele fez muito apostolado na terra dele, converteu muita gente, fez bem para todo mundo. Aliás, isso aparece em algo naquele filme da TV italiana,
que muitos já assistiram, e tem aqui também no nosso site, né, e vocês podem assistir. E é uma coisa, ficar claro, etc. Aliás, ele aprendeu a ser respeitado, o pessoal chamava ele de Francesco, né, porque todo mundo conhecia ele falou, não, meu nome agora é Pio. Pio, por causa que era o nome religioso dele, né? Quando ele recebeu o hábito, já trocaram o nome dele para Pio de Pietrelcina. Bom, no dia, agora a quarta fase, convocação militar na Primeira Guerra Mundial. Minha gente, não é brincadeira, para um sacerdote passar a conviver com aqueles soldados, enfim, não deve ser das coisas mais fáceis, né? E na guerra, né? Na guerra, 6 de novembro de 1915, ele é convocado para o Exército no dia 6 e no dia 6 de dezembro ele foi incorporado à 10ª Companhia de Saúde em Nápoles, mas conseguiu uma licença algum tempo depois pelo seu estado de saúde. Viram que não tinha jeito. Ele era muito doente. Era uma barbaridade colocar um jovem daquele, doente daquele jeito, na guerra, numa situação super inóspita. Em 1916, em fevereiro, ele está em Foggia, no convento de Sant'Anna. No dia 28 de julho de 1916, chega pela primeira vez a San Giovanni Rotondo. Portanto, pelos meus cálculos, ele estava já com 30 anos, né? 30 e 31. Em 1916, não, ele estava com 29 anos. Bom, no dia 18 de dezembro de 1916, voltou ao Corpo Militar de Nápoles, de novo chamado. Deve ter melhorado, traz de novo. É um absurdo, né? Convocar padre para ir na guerra. Se for para capelão, ele ir para a guerra e ficar protegido, para poder assistir os doentes, os enfermos, os moribundos, sobretudo, né? Aí se explica, mas não era bem assim, não. Bom, no dia 15, isso aí, 18 de dezembro de 16, ele ficou, no dia 15 de março de 1918, ou seja, 2 anos, que ele estava incorporado no serviço militar, depois de várias licenças e chamados, é reformado por broncoalveolite dupla. Quer dizer, era uma bronquite, não sou médico, mas eu acho que broncoalveolite é uma bronquite daquelas quase o que a gente está vendo por aqui na pandemia. Bom, item 5. Agora é a fase da ida a San Giovanni Rotondo. Em maio de 1918, com 31 anos, vai definitivamente para San Giovanni Rotondo. E aí não saiu mais. 31 anos. Do dia 5 a 7 de agosto, é uma data imprecisa, né, de 1918, com 31 anos, ele teve a transverberação, quando aparece um anjo e perfura com uma lança, com um objeto pontudo, ele diz, né, o peito dele e fere o coração dele. Fenômeno místico que tinha acontecido também com Santa Teresa de Ávila. Então ele teve a transverberação, e aí passou a ter dores horríveis. Ele fala em várias cartas que muitas vezes ele tinha a impressão que ia morrer. Tal era a quantidade de dor, mas que ao mesmo tempo nosso Senhor Jesus Cristo mandava um consolo tal para ele que ele ficava em êxtase de alegria, né? No dia 20 de setembro de 1918, certo? Então poderia completar, não, já estava com 31 anos, a estigmatização tornou-se visível, ou seja, os estigmas nas mãos, nos pés, coração, no ombro. E também ele fala que nas sextas-feiras começava a doer muito a testa dele e passava o final de semana terrível com as dores da coroa de espinhos. Imagina, mas isso nunca foi visível, né? A não ser numa aparição, num dia que um fotógrafo tirou uma fotografia dele e ele apareceu na fotografia, foi revelado ele com a coroa de espinhos. Um negócio impressionante, impressionante. Mas a estigmatização ficou visível. Então, imagina um padre jovem de 31 anos tendo que administrar aquela situação e, evidentemente, começa o zum em toda parte
ele vira quase que objeto de curiosidade, né? Devia ser objeto de reflexão, pensamento, por que ele recebeu esse dom, esse carisma, etc. Mas as pessoas são curiosas, né? São curiosas. E ele sofria muito com isso. Sexta parte da vida dele: investigações e perseguições. Então aí começa. A gente fica imaginando que ele teve perseguição já bem mais velho. Não. Em 1919, no dia 15 e 16 de maio de 1919, portanto, 32 anos, primeira visita médica do Dr. Luigi Romanelli, depois da estigmatização. E começam as denúncias do clero corrupto da Manfredonia. A Manfredonia é a diocese na qual está inserida San Giovanni Rotondo. Quer dizer, o clero que não gostava dele, o clero que não era bom, corrupto, né, começou a espalhar boatos, perseguir, mandaram esse bispo, esse Luigi Romanelli, para olhar, etc. Enfim, isso já está contado por nós em outros vídeos. Eu vou ganhar tempo, porque eu estou tentando me manter aqui apenas na cronologia, tá certo? Vale a pena vocês procurarem no nosso canal, porque tem vídeos maravilhosos sobre cada item deles. Bom, em 26 de julho, então maio, junho, julho, 2 meses depois, relatório médico do Dr. Antônio Bignami. Teve outra fiscalização, digamos, né? Outra perícia nas coisas. Era um inferno a vida dele. No dia 9 de outubro, então, julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses depois, visita médica do Dr. Giorgio Festa, que, aliás, foi o primeiro que reconheceu o papel sobrenatural dos estigmas, disse isso no relatório dele, e o Dr. Giorgio Festa viveu como um grande amigo do Padre Pio. Foi um grande amigo do Padre Pio. Não tanto quanto o doutor... daqui a pouco eu lembro. Em abril de 1920, 33 anos, aí começa jogo duro, a visita do padre Agostino Gemelli. É o que, aliás, eles colocam como grande protagonista ali da perseguição ao Padre Pio no filme, né? E ele era mesmo, porque ele era um homem terrível. Eu não sei se aquele final do filme que ele se converte, que ele confessa com o Padre Pio, se aquilo é verdadeiro. Eu nunca encontrei aquilo em biografia nenhuma. Eu acho que aquilo ali está mais para licença poética e para quebrar o galho do Dr. Gemelli, digamos assim, né? Bom, em maio e julho de 1920, novas visitas médicas e as primeiras visitas canônicas com ordem do Vaticano. Vocês já pensaram que tremendo? Nosso Senhor Jesus Cristo manda para ele os estigmas, e ele começa a ser perseguido ao mesmo tempo por algo que ele recebeu de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo não o poupou nem um pouco. Ele queria que o Padre Pio fosse um santo fora do comum, como realmente ele foi. Mas olha, pelo que passou para se tornar um grande Padre Pio, aquele que declarou: farei mais ruído morto do que vivo. E está fazendo. Olha o nosso canal crescendo, as inscrições aumentando, etc. O grupo Filhos Protegidos do Padre Pio aumentando. Em 2 de junho de 1922, então ele, sacerdote com 35 anos, primeiras medidas restritivas do Santo Ofício. Usaram medidas tipo, não pode confessar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente vai ver aqui com mais detalhe a que ponto chegaram essas medidas restritivas. Em 31 de maio de 1923, um ano depois, o Santo Ofício, depois de uma pesquisa, decreta que não reconhece a sobrenaturalidade dos fatos atribuídos ao Padre Pio. É a mesma coisa que dizer o Vaticano reconhece que ele é um charlatão. Olha que tremendo isso. Foi nesse mesmo ano que ele conheceu uma grande discípula dele, que é Mary Pilot, que ajudou muito ele no apostolado, nas peregrinações. Ela era uma ricaça americana que vendeu tudo, se desfez de tudo para viver em São Giovanni, para servir ao Padre Pio. É uma coisa muito bonita a vida dela, e ela pode ter sido santa, viu? Poderá eventualmente até ser canonizada, porque ela teve uma vida de santidade exemplar.
Sétima fase, então, que nós estamos entrando, estamos chegando na 10ª, são 10 fases. Sanções do Santo Ofício. Sanções do Santo Ofício, é outro bloco. 17 de junho de 1923, 36 anos, outras restrições. O Padre Pio deve celebrar na capela interna do convento sem público, sozinho. E interromper a direção espiritual que ele dava para várias pessoas que eram penitentes dele, que se confessavam com ele, e não responder, nem fazer responder as cartas endereçadas a ele. Que coisa bárbara, né? Quer dizer, ele teve que desaparecer. É como alguém que hoje em dia, né, se usa tantos esses comunicadores de mensagem, de repente a pessoa some, porque morreu. Né? Aí todo mundo, o que será que aconteceu? Imagina aquela época. De repente, Padre Pio não aparece mais para rezar a missa. De repente, Padre Pio, ele recebeu a ordem, ele cumpriu. Padre Pio não apareceu mais para confessar. De repente, ele não atendia mais ninguém. De repente, as cartas que mandavam para ele não tinham resposta. Sabe lá o que é isso? Ele com 36 anos, jovem ainda, hein? Jovem. No dia 26 de junho do mesmo ano, de 1923, depois de uma sublevação popular, Padre Pio obtém permissão para novamente celebrar na igreja. Houve um reboliço lá, protesto em praça pública. Olha, mas aí foi um protesto assim, desses protestos do bem, né? Todo mundo a favor do Padre Pio, não era contra nada, era a favor do Padre Pio e querendo que ele voltasse a aparecer, que ele voltasse à vida ativa, etc. Vamos ver o que acontece, né, com essa sublevação popular. Aí ele recebe a permissão para novamente celebrar na igreja. Mas calma aí. Abril de 1925, ele recebeu restrições sobre o Ministério da Confissão, novas agitações populares. Está parecendo um filme dos dias de hoje, só que hoje em dia são a propósito de política, né? Mas é impressionante, ele estava com 38 anos. Manifestações favoráveis, né? Como as que a gente está vendo hoje em dia. Dia 3 de janeiro de 1929, 4 anos depois, em San Giovanni Rotondo, morre a mãe do Padre Pio. Ele estava com 42 anos. 25 de maio de 1931, ele com 44 anos, Padre Pio é privado de todo exercício do ministério, novamente, exceto da Santa Missa, que pode celebrar somente na capela interna do convento e privadamente. Eu estive nessa capela, tem um altarzinho pequeno, no fundo tem um banco, uma estala, né, que se chama, que o Padre Pio ficava sentado lá, passava o dia lá sentado diante do Santíssimo Sacramento, rezando, lendo, e é muito bom, porque a gente pode entrar lá, né? Quer dizer, eu consegui entrar em 2 vezes que lá estive, consegui entrar, mas eu estava acompanhado uma vez de um bispo, né, que vivia lá como capuchinho, era um bispo já aposentado, e outra vez pelo próprio prior do convento, que me levou lá, e eu pude sentar nesse banco que o Padre Pio ficava rezando, e é uma maravilha, imaginar o Padre Pio ali naquele local, sofrendo, muito. Ou seja, ele estava sofrendo desde os 35 anos, ele já estava com 44 anos, ou seja, 9 anos de perseguição, terrível, né? E ele é privado de todo exercício. Só fica com a missa na capela interna. 16 de julho de 1933, ou seja, 2 anos depois, ele só estava rezando missa na capela interna, com 46 anos ele estava. Padre Pio pôde celebrar a Santa Missa na igreja e retomar em parte o seu ministério. 25 de março de 1934, Padre Pio volta a atender as confissões dos homens e no dia 12 de maio das mulheres. Trataram ele como se ele fosse um padre recém-ordenado, né? Porque quando um padre é recém-ordenado, hoje já nem sei se é assim, mas normalmente um padre amigo meu me contou, ele fez o seminário seriamente, ele disse que o padre recebia a ordem e ele no começo não podia atender confissão.
ele tinha que estudar mais, ficar mais maduro, etc. Depois, ele podia começar a atender crianças, confissão de crianças. E depois ele começava a atender, primeiro das mulheres, eu creio, depois dos homens, né? Eles trataram o Padre Pio assim, como se ele fosse um garoto recém-ordenado. Vai ouvir confissão das mulheres lá, né? E depois você vai entrar na normalidade e ouvir confissão de todo mundo. Bárbaro, bárbaro. Em 1935, ele conheceu o grande amigo dele, o Dr. Sanguinetti, Guglielmo Sanguinetti, que nós falamos dele na semana passada, né? E aí, né, ele conhece isso, e 5 anos depois, o Dr. Sanguinetti voltou lá, porque ele disse para o Dr. Sanguinetti: você vai construir meu hospital. E o Dr. Sanguinetti precisou de um tempo para poder vender as propriedades dele lá no norte da Itália, comprar uma fazenda para ter uma renda, enfim, e mudar-se para San Giovanni Rotondo. E quando aliás, ele levantou o problema, vocês viram no vídeo passado, né, no vídeo da semana passada, problema financeiro. O Padre Pio falou: esquece isso não vai ter. Eu, quando vi, falei: puxa, eles vão pagar, vão remunerar ele. Não, o Padre Pio fez ele ganhar um dinheirão na loteria, e ele entendeu imediatamente que era para ele largar o trabalho dele na cidadezinha dele e mudar-se para São Giovanni Rotondo. Uma história linda, maravilhosa. Então, em 1940, ou seja, 5 anos depois, naquele tempo tudo era bem mais difícil. Houve um ato de criação da Casa Sollievo della Sofferenza, ou seja, fizeram uma reunião inaugural com projetos, planos, cronograma e mãos à obra. No dia 7 de outubro de 1946, morre o pai do Padre Pio em San Giovanni Rotondo. Isso também aparece naquele filme, é uma cena muito bonita. Em 16 de maio de 1947, começam os trabalhos para a construção do hospital e teve a bênção da primeira pedra. Então, veja bem, em 1940 eles fizeram o ato de criação. Depois, para começar a construir, levou mais 7 anos. Imagina. O terreno era íngreme, nenhum arquiteto queria atender, nenhum arquiteto, porque falou: isso aqui vai despencar, vai cair, está lá até hoje. O Padre Pio pegou um mestre de obras e mandou ele fazer. E o homem fez. Ele construiu aquela obra monumental, que nunca sofreu nenhum abalo, né? E o Padre Pio disse para ele assim: está vendo? Os arquitetos não quiseram vir aqui me ajudar, Deus se transformou em arquiteto. Ele era um mestre de obras, era um pedreiro. Bom, então em 1947 começam os trabalhos. Em 31 de janeiro de 1955, primeiros trabalhos para a construção da nova igreja do convento. Até então, era aquela igrejinha que, quando a gente vê nas fotos, uma igrejinha pequenininha, aí fizeram uma igreja grande ao lado, né? Fizeram uma igreja que até hoje funciona, muito grande. Depois, lá atrás, eles fizeram uma espécie de santuário, que eu pessoalmente acho horrível, problema de gosto, né? Onde está o corpo do Padre Pio. Se bem que cada vez que tem uma festa especial, ele vem para a igrejinha. E eu fiquei muito impressionado que as atividades se dão mais, a minha percepção é essa, pelo menos, se dão mais na igrejinha do que nesse local aí, chamado de santuário. Bom, então vamos lá, primeiros trabalhos da construção da nova igreja. Então, ao mesmo tempo que estavam fazendo o convento, né, daí 8 anos já estavam arrumando, construindo a nova igreja do convento. 5 de maio de 1956, Padre Pio com 69 anos, olha gente, 69 anos, sofrendo aquela bronquite, perseguição, os estigmas, olha lá, era um homem sofrido, bem sofrido. Tem nada a ver com 69 anos de hoje, nada a ver. Aí se deu a inauguração da Casa Sollievo della Sofferenza, ou seja, levou 9 anos de construção. 9 anos de construção, impressionante. Então, veja bem, naquele vídeo, perdão, naquele vídeo, eu falei o quê? Que ele em 1956 estava com 69 anos?
naquele vídeo de inauguração, o Padre Pio tinha 69 anos, aquele vídeo que nós postamos na semana passada ou retrasada, e que o Padre Pio faz um discurso lindíssimo, maravilhoso, etc. Ele já estava com 69 anos, não é brincadeira. 1º de julho de 1959, consagração da nova igreja, que tinha sido construída. 10 de agosto de 1960, o Padre Pio, com 73 anos, comemorou o jubileu sacerdotal do Padre Pio. O jubileu sacerdotal que o jubileu 50 anos, né, de sacerdote, uma coisa maravilhosa. Bom, aliás, ele ainda continuava sob esquema de perseguição. Só 4 anos depois é que ele foi totalmente reintegrado e, portanto, ele não teve direito a tudo que um padre tem direito quando comemora o jubileu, que é uma missa solene, uma missa pontifical, uma coisa espetacular. Já. Nada. Assim ele passou 50 anos, jubileu. Oitavo bloco que nós vamos ver aqui, os últimos anos do Padre Pio. 30 de janeiro de 1964, Padre Pio, quando eu digo que ele é um santo do nosso tempo, é porque nessa data eu tinha 10 anos. Então, do meu tempo ele é. Não sei de vocês que estão me ouvindo. Em 30 de janeiro de 1964, Padre Pio é completamente reintegrado pelo Papa Paulo VI, que suspende todas as suspeições, investigações, etc. Então, vejam bem que barbaridade. Ele teve 45 anos de perseguição. Gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Ou seja, toda a vida principal dele, porque ele vai falecer daqui a 4 anos. O grosso da vida dele passou com perseguição. Tem gente que chora por qualquer coisinha, ninguém me dá valor, Imagina você ser caluniado e perseguido durante 45 anos e crescer em santidade, converter pessoas sem parar. Está aí os nossos vídeos contando milagres de conversões. Eu peço àqueles que estão conhecendo o canal hoje, que assistam, porque o que eu estou dando aqui agora é praticamente uma linha do tempo, né? Mas lá tem as histórias, em cada vídeo tem as histórias de cada caso desse aqui. No dia 5 de maio de 1966, celebração do primeiro decênio da Casa Sollievo della Sofferenza, primeiro Congresso Internacional dos Grupos de Oração. 2 anos antes dele morrer, hein? Quer dizer, aí comemorava 10 anos do hospital já, e houve o primeiro Congresso Internacional dos Grupos de Oração, que estavam crescendo através dos filhos espirituais dele, né? Bom, dia 29 de março de 1968, o Padre Pio começa a usar uma cadeira de rodas. Daí uns meses ele ia nos deixar, que é o 9º bloco que nós vamos comentar aqui, que é a última missa. Última missa, isso merece um bloco à parte nessa linha do tempo. 22 de setembro de 1968, às 5 horas da manhã, dia 22, ele faleceu no dia 23, certo? Às 5 horas da manhã, celebra a sua última missa. Às 18 horas, não, a sua última missa, 5 da manhã. Às 18 horas, ele dá a última bênção para o povo na igreja. Foi praticamente carregado. É um homem que deu tudo até o seu último minuto de vida. Ele fez o bem o tempo todo. E no dia 23 de setembro de 1968, com 81 anos, às 2h30 da madrugada, Padre Pio, depois de receber o sacramento da unção dos enfermos, morre serenamente, dizendo: Jesus, Maria, Jesus, Maria.
nas últimas palavras dele. Que lindo deve ter sido o momento que a alma dele estava chegando no céu, né? Sem encontrar nosso Senhor Jesus Cristo e dar para ele o prêmio eterno por essa vida terrível. Mas compensou, né? E como compensou. Só que não deu para ele folga, não, porque nós estamos aqui pedindo o Padre Pio o tempo todo, né? Ele não está de férias no céu. Essa que é a verdade, né? No dia 4 de novembro de 1969, começam os primeiros, um ano depois, começam os preparativos para a sua causa de beatificação e canonização. Aí, o que acontece? Aí, sequestram, por assim dizer, todos os bens, todos os objetos, tudo que tem a história do candidato à canonização, né? E aí fica tudo com o Vaticano, com a diocese, enfim, não sei bem como é que é o detalhe, mas tudo isso fica bloqueado para efeito de canonização, para efeito de pesquisa, etc. Né? Bom, 10º bloco. Vamos então falar agora do processo, início do processo de canonização. 16 de janeiro de 1973, 4 anos depois da morte dele, Dom Valentim Bilatti, arcebispo da Manfredônia, entrega para a Sagrada Congregação para as Causas dos Santos toda a documentação exigida, com o objetivo de conseguir o Nickel Obstat. Quer dizer, o Nickel Obstat é quando a autoridade eclesiástica diz: não tem obstáculo, perfeito, toca para frente. Às vezes a gente vê em livros antigos, religiosos, hoje em dia quase não tem, aparecia sempre Nickel Obstat, né, que era o imprimatur também, que era, em geral, dado por um bispo da diocese, né? Ou uma autoridade importante da igreja que pudesse fazer isso. Então, ele, com o objetivo de conseguir o Nickel Obstat, ele, para a introdução da causa, ele apresentou toda a documentação. Devia ser algo imenso. 10 anos depois, veja bem, em 1973 foi entregue a documentação. Em 20 de março de 1983, a abertura oficial do processo informativo sobre a vida e as virtudes do servo de Deus, Padre Pio de Pietrelcina. Aí ele já passa a ser nomeado como servo de Deus, né, e começa o processo de canonização. Ou seja, aí se admite que ele está no céu, mas vai começar o processo para ver se ele praticou as virtudes em grau heróico, para ser chamado santo e servir de exemplo para todos. Olha que interessante essa coisa. Vocês vão falar, 10 anos, não precisava demorar tanto. Não, isso achamos nós, porque nós já tivemos a experiência de receber graças do Padre Pio, de conhecer a vida do Padre Pio. Mas, para aí, a igreja é muito prudente nessa matéria, ou pelo menos era nesses tempos. Demorava bastante um processo de canonização mesmo. Tinha o postulador da causa, tinha o advogado do diabo, etc. E aquilo era um embate sério, bem sério, aliás, e muito respeitoso, ao contrário do que a gente vê hoje por aí, né? Embates, não vou nem falar, horrendos. Bom, 23 de maio de 1987, visita pastoral a São Giovanni Rotondo, do Santo Padre João Paulo II, que reza sobre a tumba do Padre Pio. Em 21 de janeiro de 1990, conclusão do processo, 7 anos depois, conclusão do processo diocesano informativo sobre a vida e as virtudes do servo de Deus. 7 de dezembro, no mesmo ano de 1990, a congregação encarregada emite o decreto de validitate sobre o processo diocesano. O padre Cristóvão Bove, dos frades menores conventuais, é nomeado relator oficial para a preparação da Positio Super Virtutibus. É um calhamaço, é um livro praticamente com a biografia inteira, todas as questões que foram debatidas no processo de canonização, etc. Né? Em 2 de maio de 1999, portanto, 9 anos depois da Positio estar preparada, né, João Paulo II proclama o Padre Pio beato. 16 de junho de 2002, então,
Foi em 1999, 2 de maio de 1999, foi proclamado beato. Em 16 de junho de 2002, João Paulo II declara santo o Padre Pio de Pietrelcina. E aí, nós passamos a chamar de São Pio de Pietrelcina. Amorosamente, a gente chama muito de Santo Padre Pio ou Padre Pio, né? Porque, de alguma forma, ele ainda é recente para nós, né? Mas o ideal é chamá-lo sempre de São Pio de Pietrelcina, né? Eu me permito, muitas vezes, chamá-lo assim de Santo Padre Pio, porque todas as biografias falam, o tratam dessa forma, né? Então, a gente acaba também pegando a coisa. Bom, pessoal, está aí a linha do tempo do Padre Pio, né? Meus amigos, salve Maria e até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria e buona giornata a tutti.